Aos 51, ele já tinha visto de tudo, menos o que meu corpo de 19 anos era capaz de fazer. Ele ficou chocado. Aquele olhar de espanto misturado com uma pitada de admiração, eu nunca vou esquecer. Juro, parecia que ele tinha visto um fantasma, ou sei lá, algo completamente fora do normal. E para falar a verdade, naquele momento, eu também me sentia meio sobrenatural. As minhas mãos tremiam, meu coração batia forte, e uma onda de calor subia pelo meu corpo, me deixando completamente arrepiada. Eu sabia que estava fazendo algo extraordinário, algo que poucas pessoas da minha idade teriam coragem de fazer. Ele me pediu para ir mais fundo, para forçar um pouco mais, e apesar do medo, eu obedeci. A sensação era intensa, quase sufocante, mas eu estava determinada a chegar até o fim. Vocês já sentiram essa mistura de pânico e excitação? Essa vontade de fugir ao mesmo tempo que querem ir até as últimas consequências? Deixem o like se identificaram, porque essa história está só começando e vocês precisam saber o que aconteceu depois. Preciso compartilhar com vocês todos os detalhes que me levaram até aquele momento, até aquele olhar de choque estampado no rosto de um homem que, segundo ele mesmo, já tinha visto de tudo nessa vida. A tensão era palpável, o ar parecia vibrar com a minha energia nervosa. Enquanto eu me preparava para o que viria a seguir. Você já sentiu seu corpo todo vibrar, pulsando com uma força que você nem sabia que tinha? Aquela sensação de estar no limite, de estar prestes a ultrapassar alguma barreira invisível? Era exatamente assim que eu me sentia. Eu estava na fazenda do meu avô, um lugar simples, com cheiro de terra molhada e o canto dos pássaros ao amanhecer. Meu avô, um homem forte, calejado pelo trabalho da roça, sempre dizia: Filha, a vida é como arar a terra. Exige força, paciência e a certeza de que, mesmo com as dificuldades, a colheita sempre chega. E naquele dia, eu estava prestes a colher os frutos de meses de trabalho duro, de dedicação e suor. Eu tinha me preparado para aquele momento desde que era criança, acompanhando meu avô na lida diária, aprendendo os segredos da terra e a força que existe em cada semente. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que estava prestes a acontecer. Aos 51 ele já tinha visto de tudo, menos o que meu corpo de 19 anos era capaz de fazer. Ele ficou chocado. A primeira vez que minhas mãos tocaram aquele tronco grosso e rígido, senti uma onda de calor percorrer meu corpo, a textura áspera sob meus dedos, a força bruta que emanava dele. Tudo me deixava completamente extasiada. Ele gemia, pedindo mais, implorando para que eu continuasse. Cada movimento meu provocava uma reação intensa, um tremor que percorria todo o seu comprimento. Era como se uma energia poderosa fluísse entre nós, me conectando a ele de uma forma que eu jamais havia experimentado. Aquilo era só o começo. O que ele me pediu para fazer depois me deixou de pernas bambas. Ele queria que eu fosse além, que explorasse cada centímetro da sua superfície, que me entregasse por completo àquela experiência. A cada toque, a cada gemido, a excitação aumentava, criando uma atmosfera carregada de desejo e expectativa.
Minhas mãos tremiam, mas eu sabia que tinha que continuar. A pressão era imensa, o calor era intenso, e eu sentia cada fibra do meu ser vibrar. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com a poeira da terra seca. A cada movimento, a cada esforço, a resistência aumentava, me testando até o limite. Eu podia sentir o peso da responsabilidade em meus ombros, a expectativa de todos aqueles que acreditavam em mim. Você já sentiu seu corpo inteiro pulsar assim, como se cada célula estivesse gritando por alívio? Como se a força que você precisava estivesse ali, dentro de você, esperando para ser liberada. Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor, essa energia bruta correndo pelas suas veias, porque vocês precisam entender o que aconteceu em seguida. Aquele momento foi crucial, um divisor de águas na minha vida. Eu estava prestes a provar para mim mesma e para todos que duvidavam do que eu era capaz. Aquele tronco grosso e resistente, que a princípio parecia intransponível, agora se tornava o símbolo da minha luta, da minha perseverança. Eu precisava dominar aquele desafio. Precisava mostrar que a força que meu avô havia me ensinado era maior do que qualquer obstáculo. E vocês, o que fariam no meu lugar? Desistiriam diante da dificuldade ou lutariam até o fim? Preciso contar o que ele fez em seguida. Preciso compartilhar com vocês a experiência que me transformou para sempre. Lá na roça, as coisas são diferentes. Naquela casinha simples, com cheiro de terra molhada e café coado na hora, eu aprendi o valor do trabalho duro. Meu avô sempre dizia: mãos calejadas, alma trabalhadeira. E eu, com meus 19 anos, estava prestes a colocar essa lição à prova. Aquele dia de sol a pino, o céu azul sem nenhuma nuvem, parecia vibrar com a minha ansiedade. Eu sentia um misto de excitação e medo, uma energia pulsando em cada célula do meu corpo. Era a primeira vez que eu ia me entregar por completo àquela tarefa, uma tradição da nossa família, passada de geração em geração. Meu avô, com suas mãos grossas e calejadas, me explicou cada detalhe, cada movimento, cada segredo. Ele me mostrou como sentir a textura, como encontrar o ponto certo, como usar a força necessária sem perder a delicadeza. E enquanto ele falava, eu sentia o peso da responsabilidade, a expectativa de continuar o legado da nossa família. Era como se a força da terra estivesse fluindo para dentro de mim, me preparando para o desafio que me aguardava. O calor do sol, o cheiro da terra, o suor escorrendo pelo meu rosto, tudo contribuía. Para criar uma atmosfera quase sagrada. Eu sabia que aquele momento ia ficar marcado para sempre na minha memória. Como um rito de passagem, uma transformação. Você já sentiu essa conexão com a natureza, essa sensação de fazer parte de algo maior do que você mesma? É como se a terra estivesse te abraçando, te guiando, te dando a força que você precisa para superar qualquer obstáculo. E naquele momento eu precisava de toda a força que pudesse encontrar, porque o que eu estava prestes a fazer não era fácil. Exigia coragem, determinação e, acima de tudo, muita, muita resistência.
Então, com as mãos firmes e o coração batendo forte, eu comecei a girar. Primeiro devagar, sentindo o peso da madeira, a textura áspera sob meus dedos. A roda antiga, herdada da minha bisavó, gemia baixinho, como se estivesse despertando de um sono profundo. Aos poucos, fui aumentando a velocidade, sentindo a resistência, o calor aumentando a cada volta. O tear, uma estrutura imponente de madeira maciça, vibrava sob meus pés, respondendo à força dos meus movimentos. Era uma dança antiga, um ritual passado de geração em geração, e eu me sentia conectada a todas as mulheres da minha família que, antes de mim, haviam dominado aquela arte. O fio, grosso e resistente, deslizava entre meus dedos, obedecendo ao ritmo que eu ditava. Era como se eu estivesse tecendo não apenas um tapete, mas a minha própria história, a minha própria força. A cada volta da roda, eu sentia a energia fluir pelo meu corpo, me preenchendo com uma sensação de poder e realização. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se à poeira que pairava no ar, mas eu não me importava. Eu estava completamente imersa naquele momento, naquele desafio, naquela dança ancestral. E foi então que ele gritou surpreso. Nunca vi ninguém fazer isso tão rápido! Era o meu avô, seus olhos brilhando de orgulho. Ele tinha me ensinado tudo o que eu sabia, e agora, ali, diante dele, eu estava provando que era capaz de honrar o seu legado. Era a roda do meu velho tiar, herdado da minha bisavó. Eu estava tecendo o maior tapete da minha vida, para a feira anual da cidade. Naquele momento, entendi o verdadeiro significado das palavras. Do meu avô. Não era só sobre o trabalho duro, mas sobre a paixão, a dedicação, a força de vontade que colocamos em tudo o que fazemos. Aquele tapete feito com minhas próprias mãos era a prova da minha capacidade, da minha resiliência. Ele representava horas de trabalho árduo, dias e noites dedicados a aperfeiçoar cada detalhe, cada nó, cada fio. A textura áspera da lã, a força necessária para manejar a roda do tear, o calor que emanava do meu corpo a cada movimento, tudo isso estava ali, impresso na trama complexa do tapete. Lembro-me das minhas mãos doendo, dos meus olhos cansados, da minha vontade de desistir. Mas a cada vez que a exaustão me dominava, eu me lembrava das palavras do meu avô, da sua força silenciosa, da sua perseverança diante das adversidades. E então, eu respirava fundo, fechava os olhos e voltava a trabalhar, guiada pela paixão que herdara dele, pela certeza de que cada gota de suor, cada dor, cada sacrifício valeria a pena. Aquele tapete não era apenas um objeto, era a materialização do meu esforço, da minha dedicação, da minha história. Era a prova de que, com trabalho duro e perseverança, somos capazes de superar qualquer desafio, de realizar qualquer sonho. E a sensação de vê-lo finalmente pronto, de admirar a beleza e a complexidade daquela obra de arte criada por minhas próprias mãos, foi indescritível. Uma onda de orgulho e satisfação me invadiu, me enchendo de uma força que eu jamais havia experimentado. Naquele momento, eu entendi que a verdadeira força não está apenas em nossos músculos, mas em nossa capacidade de persistir, de lutar, de nunca desistir dos nossos sonhos.
E aquele tapete, com seus fios entrelaçados, com suas cores vibrantes, com sua história silenciosa, se tornou o símbolo da minha própria força, da minha própria jornada. Ele me lembrava de onde eu vim, do que eu era capaz e para onde eu estava indo. E essa, meus amigos, é a maior lição que aprendi na minha vida. A vida no campo me ensinou que a verdadeira beleza está na simplicidade, na força que vem da terra, na satisfação de criar algo com as próprias mãos. E naquele dia, aos 19 anos, eu descobri que meu corpo era capaz de muito mais do que eu imaginava. Descobri a força que existe em cada fibra do meu ser, a resistência que eu nem sabia que possuía, a capacidade de transformar matéria-prima em obra de arte. Aquele tapete, símbolo do meu suor e da minha dedicação, me ensinou que os maiores desafios muitas vezes nos levam às maiores conquistas. Ele me mostrou que a beleza não está apenas no resultado final, mas no processo, na luta, na superação. E assim, com as mãos calejadas e o coração cheio de orgulho, eu aprendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, sacudir a poeira e continuar a tecer a sua própria história. Deixem nos comentários o que acharam dessa história, se vocês também já superaram algum desafio que parecia impossível. Compartilhem suas experiências, suas lutas, suas vitórias. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras como essa. Juntos, podemos nos fortalecer e inspirar uns aos outros a buscar nossos sonhos, por mais difíceis que pareçam. Afinal, como dizia meu avô, a colheita sempre chega para aqueles que têm a coragem de arar a terra. Lembrem-se, a verdadeira força não está no tamanho dos seus músculos, mas na força da sua vontade. Compartilhe essa história se você também acredita no poder da superação. E se você gostou desse caso, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Tem muita coisa boa vindo por aí. A verdadeira força está dentro de cada um de nós. Basta encontrar a sua paixão e se entregar a ela de corpo e alma. Assim como eu me entreguei à arte de tecer, à tradição da minha família, à força que herdei do meu avô. Aquele tapete, mais do que um objeto, se tornou um símbolo da minha própria jornada, da minha capacidade de superar desafios, de transformar sonhos em realidade. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Não importa o quão difícil pareça o caminho, não importa quantos obstáculos surjam pela frente. Nunca desistam dos seus sonhos. Acredite na sua força, na sua capacidade de criar, de construir, de transformar. Assim como eu transformei fios de lã em uma obra de arte, vocês também podem transformar seus sonhos em realidade. Basta encontrar a sua paixão, a sua roda da vida e girar com toda a força que existe dentro de você. Naquele momento eu entendi o verdadeiro significado das palavras do meu avô. Não era só sobre o trabalho duro, mas sobre a paixão, a dedicação, a força de vontade que colocamos em tudo o que fazemos. Aquele tapete, feito com minhas próprias mãos, era a prova da minha capacidade, da minha resiliência. Ele representava horas de trabalho árduo,
dias e noites, dedicados a aperfeiçoar cada detalhe, cada nó, cada fio, a textura áspera da lã, a força necessária para manejar a roda do tear, o calor que emanava do meu corpo a cada movimento, tudo isso estava ali, impresso na trama complexa do tapete. Lembro-me das minhas mãos doendo, dos meus olhos cansados, da minha vontade de desistir. Mas a cada vez que a exaustão me dominava, eu me lembrava das palavras do meu avô, da sua força silenciosa, da sua perseverança diante das adversidades. E então, eu respirava fundo, fechava os olhos e voltava a trabalhar, guiada pela paixão que herdara dele, pela certeza de que cada gota de suor, cada dor, cada sacrifício valeria a pena. Aquele tapete não era apenas um objeto, era a materialização do meu esforço, da minha dedicação, da minha história. Era a prova de que, com trabalho duro e perseverança, somos capazes de superar qualquer desafio, de realizar qualquer sonho. E a sensação de vê-lo finalmente pronto, de admirar a beleza e a complexidade daquela obra de arte criada por minhas próprias mãos, foi indescritível. Uma onda de orgulho e satisfação me invadiu, me enchendo de uma força que eu jamais havia experimentado. Naquele momento, eu entendi que a verdadeira força não está apenas em nossos músculos, mas em nossa capacidade de persistir, de lutar, de nunca desistir dos nossos sonhos. E aquele tapete, com seus fios entrelaçados, com suas cores vibrantes, com sua história silenciosa, se tornou o símbolo da minha própria força, da minha própria jornada. Ele me lembrava de onde eu vim, do que eu era capaz e para onde eu estava indo. E essa, meus amigos, é a maior lição que aprendi na minha vida. A vida no campo me ensinou que a verdadeira beleza está na simplicidade, na força que vem da terra, na satisfação de criar algo com as próprias mãos. E naquele dia, aos 19 anos, eu descobri que meu corpo era capaz de muito mais do que eu imaginava. Descobri a força que existe em cada fibra do meu ser, a resistência que eu nem sabia que possuía, a capacidade de transformar matéria-prima em obra de arte. Aquele tapete, símbolo do meu suor e da minha dedicação, me ensinou que os maiores desafios muitas vezes nos levam às maiores conquistas. Ele me mostrou que a beleza não está apenas no resultado final, mas no processo, na luta, na superação. E assim, com as mãos calejadas e o coração cheio de orgulho, eu aprendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, sacudir a poeira e continuar a tecer a sua própria história. Deixem nos comentários o que acharam dessa história, se vocês também já superaram algum desafio que parecia impossível. Compartilhem suas experiências, suas lutas, suas vitórias. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras como essa. Juntos, podemos nos fortalecer e inspirar uns aos outros a buscar nossos sonhos, por mais difíceis que pareçam. Afinal, como dizia meu avô, a colheita sempre chega para aqueles que têm a coragem de arar a terra. Lembrem-se, a verdadeira força não está no tamanho dos seus músculos, mas na força da sua vontade.
Compartilhe essa história se você também acredita no poder da superação. E se você gostou desse caso, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Tem muita coisa boa vindo por aí. A verdadeira força está dentro de cada um de nós. Basta encontrar a sua paixão e se entregar a ela de corpo e alma. Assim como eu me entreguei à arte de tecer, à tradição da minha família, à força que herdei do meu avô. Aquele tapete, mais do que um objeto, se tornou um símbolo da minha própria jornada, da minha capacidade de superar desafios, de transformar sonhos em realidade. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Não importa o quão difícil pareça o caminho, não importa quantos obstáculos surjam pela frente. Nunca desistam dos seus sonhos. Acredite na sua força, na sua capacidade de criar, de construir, de transformar. Assim como eu transformei fios de lã em uma obra de arte, vocês também podem transformar seus sonhos em realidade. Basta encontrar a sua paixão, a sua roda da vida e girar com toda a força que existe dentro de você.